Olá pessoal, nós temos acompanhado ao longo das últimas semanas uma intensa discussão a respeito da questão racial, da prática do racismo e da violência contra pessoas negras em diversas escalas, em diversos espaços da vida social. E pensando nisso, a nossa contribuição é muito tentar entender do ponto de vista teórico, jurídico, sociológico, o que nós frequentemente chamamos de racismo. Então, para começar a entender isso, é bom a gente pensar na expressão racismo. Diversos autores consideram que essa expressão racismo é uma expressão redutora porque reproduz a ideia de que é possível, de alguma forma, classificar e diferenciar os indivíduos por raça dentro da espécie humana. A ideia de raça, ela não é exatamente uma realidade, e sim um conceito cientificamente ineficaz para explicar a diversidade humana. E aí é ineficaz se a gente for pensar, por exemplo, no antropólogo Claude Lévi-Strauss. Ele, num determinado momento, quando escreveu Raça e História, nos colocou a questão basicamente nos seguintes termos. Primeiro, existe uma simples aparência com relação à diversidade racial. O que ele dizia? Primeiro, se nós formos tratar os diferentes estágios em que se encontram as sociedades humanas, tanto as sociedades antigas quanto as sociedades mais longínquas, a gente vai perceber que a diversidade ela é apenas e tão somente aparente. Se você nega validade científica ao conceito de raça, não se quer dizer que você está, de alguma forma, afirmando que todos os seres são iguais geneticamente. Na verdade, o que se afirma é apenas que essas diferenças entre os respectivos patrimônios genéticos são insuficientes para classificação em raças. O professor Kabengele Munanga, por exemplo, faz uma observação interessante no sentido de dizer o seguinte: o racismo, conforme a gente conhece hoje, ele decorre diretamente do fato de que as diferenças não foram mantidas apenas e tão somente no plano físico. Que ele lembra, né? Que se os naturalistas dos séculos XVIII e XIX tivessem limitado as suas obras somente às classificações dos grupos humanos em razão das características físicas, eles não teriam certamente causado nenhum problema à humanidade. Essas classificações, então, teriam sido mantidas ou rejeitadas, como sempre aconteceu na história da ciência. Mas não foi isso que aconteceu. Desde o início, esses teóricos se deram o direito de hierarquizar, de estabelecer uma escala de valores entre as chamadas raças. E o fizeram como? Criando, reconhecendo, afirmando uma relação entre o biológico, cor da pele, traços morfológicos, e as qualidades psicológicas, as chamadas qualidades morais, as chamadas qualidades intelectuais e culturais. E assim, então, os indivíduos da raça branca foram decretados coletivamente superiores aos da raça negra e da raça amarela, em função de suas características físicas hereditárias, por exemplo, a cor clara da pele, o formato do crânio,
a forma dos lábios, do nariz, do queixo e vai por aí, que, segundo esses teóricos, os tornavam mais bonitos, mais inteligentes, mais honestos, mais inventivos e vai por aí. E, consequentemente, estariam mais aptos a dirigir e a dominar as outras raças, principalmente a raça negra, a raça mais escura de todos e, consequentemente, considerada como a mais estúpida, a mais emocional, menos honesta, menos inteligente e, portanto, a mais sujeita à escravidão e a todas as formas de dominação. Essa classificação que hierarquizou a humanidade segundo o critério raça resultou numa coisa chamada raciologia, ou seja, uma teoria de conteúdo doutrinário que foi divulgada com certo ar de cientificidade e, evidentemente, tendo uma certa importância no início do século XX. Essa teoria acabou sendo utilizada para legitimar os sistemas de dominação racial e muito menos para, de alguma forma, explicar a diversidade humana. E aí, quando ela se inicia nos círculos intelectuais, e também nos círculos acadêmicos, evidentemente, ela se difunde de forma tal até ser utilizada pelo nazismo para justificar as exterminações que causaram uma coisa assim que algumas pessoas acabam por reduzir a importância equivocadamente, acabaram por causar uma guerra que dizimou milhões e milhões de pessoas, ou seja, a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente para por aqui e no próximo vídeo a gente vai voltar a conversar sobre o conceito de raça. E eu quero te fazer um convite especial para que você esteja com a gente aqui no canal no dia 26 às 19 horas, dia 26 de junho, sexta-feira às 19 horas, para a gente conversar um pouco sobre essa questão de racismo, diferenças raciais e, sobretudo, negativas de oportunidade em função da cor da pele. E é importante você lembrar o seguinte: tem sorteio de livro no dia dessa live, então estou te esperando no dia 26, mas a gente vai voltar a conversar aqui um pouco mais no próximo vídeo sobre a questão do racismo. Não se esquece, então, de acompanhar a gente no Instagram, não se esquece de se inscrever no canal e de dizer se você está gostando ou não do que a gente está propondo em termos de discussão por aqui. Então, dá o seu like ou o seu dislike. Tchau!